gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel da Star Kitty. E fevereiro finalmente chegou. E com ele se aproxima o dia de São Valentim. E a volta às aulas também, mas isso é outra história. Que pra quem não sabe, é um feriado nos Estados Unidos equivalente ao Dia dos Namorados aqui no Brasil. A diferença é que esse feriado não se aplica apenas a casais, mas também a amigos, familiares ou qualquer outro tipo de relação amorosa. E ele acontece no dia 14. E pra comemorar essa data, hoje eu trago pra vocês um vídeo comigo desenhando 3 dos meus casais favoritos de gatos guerreiros, que vai ser no mesmo estilo daquele meu outro vídeo comigo desenhando personagens de desenhos animados como gatos. Eu vou mostrar o processo dos meus desenhos, enquanto eu falo sobre eles em si e por que eu gosto desses casais que vão aparecer no vídeo. Ah, mas só um aviso antes de começar. Eu não vou mostrar nenhum dos chips que eu mais gosto de gatos guerreiros, ou seja, casais criados por fãs. Eu vou mostrar apenas 3 casais canônicos dos livros que eu mais gosto. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! E pois bem, o primeiro casal do vídeo vai ser Fire Sand, que é o Estrela de Fogo e a Tempestade de Areia. Para esse desenho eu me inspirei em uma imagem do Simba e da Nala de O Rei Leão, já que eles me passam um pouquinho de vibe de Simba e Nala, pelo menos depois de adultos. O único problema que isso me trouxe foi porque eu tive um pouquinho de dificuldade na hora de sobrepor os personagens, sabem? Porque já que os dois são gatos, eu queria fazer eles do mesmo tamanho. Só que eu também não queria que a cabeça da Tempestade de Areia ficasse tapando o rosto do Estrela de Fogo, sabe? Então eu tive que diminuir a orelha, tive que fazer toda uma mão de obra lá pra fazer eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho e que a expressão do Estrela de Fogo ficasse aparecendo. Mas aí, no final das contas, ele teve que ficar um pouquinho maior que a Tempestade de Areia. Mas mesmo assim, eu gostei do resultado final. Falando mais agora sobre o background, a princípio eu não queria fazer nada que fosse natural assim, eu só queria fazer um fundo com alguns adornos de amor, sabe? Tipo flores, corações e tal e coisa. Só que no final eu senti que ia ficar meio esquisito, então eu mudei para uma paisagem natural, mais especificamente a floresta em uma tardinha de outono, ou no caso de gatos guerreiros, uma tardinha da estação das folhas caídas. E por que eu escolhi especificamente essa estação? Justamente para fazer as folhas das árvores mais alaranjadas, para fazerem referência ao Estrela de Fogo. E no meio das árvores eu ainda desenhei umas florzinhas mais amareladas e mais cor de areia, sabem, como a Tempestade de Areia, justamente para fazer referência aos dois juntos. E eu sei que pode não fazer muito sentido terem flores nas árvores, já que é outono, mas eu andei pesquisando e existem sim flores de outono, e umas bem amarelinhas e que nem a Tempestade de Areia. E um fato curioso é que eu utilizei uns pincéis específicos para desenhar em flores e folhas do Ibis Paint, que até então eu não sabia que existiam, o que eu acho que melhorou meu desenho em 300%. Como é que o Ibis Paint se atreveu a me esconder esses pincéis durante todo esse tempo? Mas enfim, voltando ao assunto principal. Falando mais agora sobre o porquê que eu gosto de Fire Sand, em resumo, eu acho os dois muito fofos e eu gosto muito da química entre eles, sabem? E o engraçado é que, além deles me passarem um pouquinho de vibe de Simba e Nala, como eu citei antes, eles também me lembram um pouco da Mônica e do Cebolinha, sabem? Já que eles são bem esse tipo de que um fazia bullying com o outro na infância, mas depois de adultos eles começam a se gostar. E o Estrela de Fogo com a Tempestade de Areia é literalmente isso, sabem? E é claro que eu não poderia ter ficado mais satisfeita com o Estrela de Fogo ter ficado com outra gata além daquela talarica da folha manchada, pelo amor de Deus, cara. Principalmente porque eu já não gostava da relação do Estrela de Fogo com a folha manchada antes mesmo de começar a ler os livros. Porque assim, eu conheci a série através do SSS Warrior Cats. E tipo, lá naquele momento em que o Pata de Fogo fica corado com a folha manchada, lá na hora que ela tá tratando do rabo longo, eu achei muito estranho, sabe? Porque é tipo, literalmente uma criança de uns 8 anos de idade babando por uma adulta de uns 20 e poucos anos, cara. E eu até cheguei a um ponto que eu achei que tava alucinando, sabem? Achando que eu tinha visto errado, que a folha manchada era mais novinha ou que ele era mais velho, mas não! É uma adulta com uma criança, sinceramente, cara. Mas enfim, voltando a falar de Fire Sand, eu sei que esse casal tem seus altos e baixos. Tipo, o próprio rolo todo dele com a folha manchada, o fato do Estrela de Fogo não tá se tocando que a Tempestade de Areia tá gostando dele, mesmo com a Manto de Cinza falando isso. Sério, gente, ele tava
pior que o Adrian tava na terceira e na quarta temporada, que ficava achando que a Marinette ia ser uma grande amiga. Ah, deixa de ser burro, rapá! Mas mesmo assim, eu gosto bastante desse casal, é meio que um chip de conforto pra mim. Mas eu sei que, assim como todos os casais, tanto em Gatos Guerreiros quanto em outras fandoms, Fire Sand tem os seus amantes e tem os seus haters. E tipo, eu entendo que muitas pessoas podem não gostar desse casal, apesar de terem uns motivos que eu acho meio absurdos. Tipo, eu já ouvi falar de uns fãs de Gatos Guerreiros que não gostam desse casal porque eles consideram a Tempestade de Areia como lésbica. O que, na minha singela opinião, é um negócio meio estereotipado, já que é só porque ela tem essa personalidade mais durona e tal. Mas de qualquer forma, eu adoro esse casal, eu acho eles extremamente fofos e eu espero que eles estejam vivendo felizes para sempre no Paraíso dos Gatos, que é o Clã das Estrelas. E pois bem, aqui temos Fire Sand, um dos, se não o casal mais amado de Gatos Guerreiros. E nesse dia pré-São Valentim, os dois estão curtindo uma tardinha da Estação das Folhas Caídas enquanto sentem conforto na presença um do outro. O segundo casal desse vídeo é nada mais nada menos do que Bright Cloud, que é o Cauda de Nuvem e a Coração Brilhante. Para esse desenho eu fiz justamente o contrário do que eu fiz pro Estrela de Fogo e a Tempestade de Areia no que tange natureza. Porque enquanto lá eu fiz a floresta em uma tardinha de outono, aqui eu fiz eles em uma manhã de primavera, ou uma manhã da Estação do Renovo. E eles estão na frente do que era para ser a Toca dos Guerreiros no acampamento do Clã do Trovão. De qualquer forma, uma coisa interessante sobre os designs deles é que, diferente do Estrela de Fogo e a Tempestade de Areia, que eu usei os designs deles que eu já tinha criado faz tempo, aqui eu recriei eles totalmente no improviso, sabem? Porque eu senti que os designs deles, assim como a maioria dos meus designs antigos de Gatos Guerreiros, não envelheceram lá muito bem. E eu nunca vou me perdoar por eu ter feito o olho da Coração Brilhante verde. E por mais que o design novo dela não tenha ficado lá tão diferente do antigo, mesmo assim eu gostei de como ele ficou no final. Agora, falando mais sobre o cenário, a parte que eu mais tive dificuldade foi pra sombrear o chão, principalmente porque eu resolvi fazer na estação da primavera, ou a estação do renovo. Então eu adicionei umas florzinhas no chão, e eu fiz isso usando de novo aquele pincel específico para desenhar flores do Ibis Paint. Mas talvez por isso tenha ficado um pouquinho esquisita a textura das flores no final das contas. E além disso, para não parecer que eles estavam num chão liso, eu adicionei uns fiapinhos de grama ao redor dos corpos deles. E talvez eles tenham ficado um pouquinho estranhos, principalmente por causa do formato e da iluminação. Mas mesmo assim eu gostei de como o desenho ficou no final. Agora, falando do elefante da sala, o que dizer sobre Bright Cloud? É simples, é o melhor casal de todos. Fim da história. Ok, brincadeira. Mas agora falando sério, eu nunca vi uma pessoa sequer que não gosta desse casal. Não estou dizendo que essas pessoas não existem, mas eu, pelo menos, nunca vi nenhuma pessoa que realmente não goste desses dois juntos. E eu genuinamente acho bem difícil alguém não gostar desse casal, porque além da química deles ser muito boa, e os momentos que eles passam juntos, principalmente com o Cauda de Nuvem incentivando a Coração Brilhante e ensinando ela a caçar serem extremamente fofos, esse romance também serviu muito pra amadurecer os personagens. Principalmente o Cauda de Nuvem, que quando aprendi isso, convenhamos, ele era muito chato. Então, esse par que os dois formaram serviu muito pra construir o caráter deles. E isso eu achei muito legal. E eu também acho muito fofo que a Coração Brilhante, apesar da sua fé no Clã das Estrelas, aceite o Cauda de Nuvem como o ateuzinho que ele é, que a gente conhece. Mas claro que esse casal também teve seus altos e baixos, principalmente no arco da Nova Profecia, alerta de spoilers, que é lá no livro Twilight, que é quando a Daisy, a gatinha de gente, chega ao Clã do Trovão com seus filhotes. E aí depois disso, o Cauda de Nuvem começa a passar bastante tempo com ela, e isso causa ciúmes na Coração Brilhante. E isso faz ela começar a ajudar mais a Manto de Cinza nos afazeres de curandeiro, e isso deixa a Poça de Folha com ciúmes também, aí ela foge dos clãs com o Pluma de Couro, enfim, dá uma bagunça toda lá depois disso. E por mais que eu ache que não foi a intenção do Cauda de Nuvem querer magoar a Coração Brilhante ou trocar ela por outra gata, ele foi de fato muito vacilão naqueles livros que ele não tinha nem sequer reparado o quanto que a Coração Brilhante estava chateada. Ainda bem que eles fizeram as pazes depois. Mas de qualquer forma, não tem como não gostar desse casal, mesmo com os seus altos e baixos, e eu espero que eles estejam curtindo muito a imortalidade deles nesses últimos livros. E, pois bem, aqui temos Bright Cloud, um casal extremamente amado pela fandom de Gatos Guerreiros. E nessa bela manhã da Estação do Renovo, os dois estão relaxando no acampamento enquanto estão cercados por várias flores lindas. Mas, para a Cauda de Nuvem, nenhuma delas é mais linda do que a sua companheira.
E o terceiro e último, mas não menos importante casal do vídeo é Leaf Crow, ou Crowpoo, que é o Pluma de Corvo e a Poça de Folha. Para esse desenho, eu fiz os dois se encontrando durante o pôr do sol. E eu fiquei bem na dúvida do ambiente que eu faria os dois se encontrando. Porque primeiro eu queria que os dois estivessem se encontrando meio que na fronteira entre o Clã do Vento e o Clã do Trovão. Então eu tava planejando desenhar um bioma mais arborizado pro lado da Poça de Folha e um mais de pradarias pro lado do Pluma de Corvo. Mas aí no fim das contas eu achei que o negócio ficou esquisito, aí eu vi que não tava dando certo e resolvi apagar tudo e começar de novo. E aí então que eu resolvi desenhar os dois meio que numa clareira da floresta. E pode ser que a dinâmica das árvores tenha ficado um pouquinho esquisita, já que eu literalmente fiz copia e cola. Mas a parte que eu tive mais dificuldade foi na hora da iluminação. Porque aí eu tive a brilhante ideia de desenhar o sol de última hora, sabem? E aí que eu tive sim um pouco de dificuldade de deixar o sol de uma cor certinha, uma cor natural e tudo mais. Mas mesmo assim eu gostei dos resultados. E uma coisa interessante é que eu resolvi desenhar ao redor deles umas folhas ao vento, sabem? E eu me inspirei no Rei Leão pra fazer isso, principalmente no segundo filme. Agora, uma outra coisa interessante é que eu recriei o design da Poça de Folha, assim como eu fiz com o Cauda de Nuvem e a Coração Brilhante. E um fato curioso é que essa é a segunda vez que eu recrio o design da Poça de Folha. Porque o meu primeiro design dela eu senti que era muito genérico, sabem? E o segundo, que foi o que apareceu em várias fanarts e também thumbnails minhas, eu senti que não tinha muito a ver com a personagem, por ser muito escuro e não ter umas listras bem características do tipo de gato que ela é. Então é isso, esse é o meu terceiro design oficial da Poça de Folha. Uma outra coisa que eu fiquei bem em dúvida era se eu fazia os dois corando quando se tocavam os narizes ou não. Porque eu não tinha feito os outros dois casais corando, eu só fiz eles juntos, então eu queria fazer um negócio bem padrão assim, sabem? Mas aí, no final das contas, eu resolvi manter o blush porque ficou mais bonitinho a meu ver. Mas agora, falando do assunto que todos querem saber, por que eu gosto de Crowpoo? O que esse casal tão controverso aos olhos de tantos fãs de Gatos Guerreiros chama tanto a minha atenção? Porque assim, cara, eu acho que esse casal fez muito bem pros personagens no momento em que eles estavam juntos. Porque assim, cara, o Pluma de Corvo, ele tinha acabado de superar a morte da Cauda de Pluma. E aí então, depois que ele conheceu a Poça de Folha, que tem uma personalidade parecida com a dela, ele teve a esperança de que ele poderia ter um novo amor, que ele podia encontrar amor em outra pessoa, ou em outro gato, no caso. E a Poça de Folha, ela tava vivendo num momento ainda mais difícil, porque nessa fase ela tava tendo aquele típico dilema que os curandeiros têm que enfrentar, que é todo aquele negócio de que os curandeiros, eles não podem ter um companheiro, eles não podem ter uma família, eles não podem ter filhotes. E aí a Poça de Folha, ela olhava lá pra amiga dela, a Cauda Castanha, que ela tinha um companheiro, que ela tinha filhotes, e ela começou a sentir a falta disso na vida dela. E isso eu achei muito bacana, porque aí você olha pra ótica de um curandeiro, e aí você sente que isso é muito injusto com eles, sabem? Porque eles fazem essa escolha de que vão ser um guerreiro, ou vão ser um curandeiro, quando eles ainda são filhotes, é muito cedo na vida deles. Porque quando eles são filhotes, eles não estão pensando em namoro, não estão pensando em criar família, não estão pensando nisso. Então aí quando eles crescem, eles começam a sentir falta disso. E aí isso é muito legal, porque aí você sente um dó da Poça de Folha, e isso meio que me satisfez quando ela tava junto com o Pluma de Corvo, que ela podia sentir um pouco disso que ela nunca teve a chance de ter. E os momentos que eles estavam juntos nos livros, eu achei, sinceramente, genuinamente muito fofinhos, cara. Porque durante esses poucos momentos que eles têm juntos no livro, principalmente no Twilight, dá pra ver que eles se amam de verdade, que eles querem ficar juntos, mas que não podem, e isso dá muita pena deles. E outra coisa é que eu acho esse casal muito injustiçado pela fandom de Gatos Guerreiros, sinceramente. Tipo, lógico que eu não julgo quem não gosta, até porque cada um. E Leaf Crow tem sim seus problemas, isso é fato. A única coisa que eu não gosto é quando as pessoas, elas tentam criar motivo pra achar o casal ruim, sabem? Elas ficam dizendo que o Pluma de Corvo era abusivo, que ele manipulou a Poça de Folha para deixar a família, que ele disse que odiava ela. Cara, nada disso nunca aconteceu. E claro que grande parte da culpa de Crowpoo ser tão infame na fandom de Gatos Guerreiros é por causa do seu rival, que é o Chip Mothpool, que é o chip que fazem da Poça de Folha com a melhor amiga dela, a Asa de Mariposa. E eu explico melhor a origem dessa bagunça toda lá no meu vídeo focado na guerra entre esses dois pares. Então depois que você terminar esse vídeo, você pode ir lá dar uma olhada. Agora, falando a minha opinião sobre esse fato, eu não tenho na dica de nada contra quem shippa Mothpool. Apesar de eu achar a relação das duas como melhores amigas ou até irmãs de coração já seria o suficiente. Mas muitos desses fãs de Mothpool têm a mania de tentar achar motivo pra acharem o chip melhor que o casal canônico da série. E além disso, muitos não
respeitam a opinião dos outros. Tipo, eu já vi muitos desses fãs que xingam os outros só porque não gostam de Mothpool ou porque preferem Crowpool. E eu não preciso nem me aprofundar pra vocês saberem quanto que isso é imoral da parte desses fãs tóxicos. Claro que eu não tô querendo generalizar os fãs de Mothpool, até porque eu já encontrei muitos que são super gente boa pela fandom, mas infelizmente eles ganharam essa má reputação com o passar do tempo. Mas agora, voltando ao assunto principal, eu amo Leaf Crow, apesar de ele ter os seus problemas. E eu espero muito que a Poça de Folha e o Pluma de Corvo possam ficar juntos novamente no Clã das Estrelas. E pois bem, aqui temos Leaf Crow ou Crowpool, um casal que apesar da infâmia tem os seus fãs, incluindo eu. E neste lindo pôr do sol, os dois estão aproveitando o curto momento que têm juntos antes de voltarem para seus respectivos clãs, enquanto sentem conforto no afeto um do outro. E bom, meus gatinhos, então esse foi o especial de Dia de São Valentim comigo desenhando 3 dos meus casais favoritos de gatos guerreiros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me digam vocês quais são suas opiniões em relação a esses casais que apareceram e qual dos meus desenhos vocês mais gostaram. Deixem nos comentários para eu saber. E lembrando que vocês são livres para me fazerem críticas construtivas. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações e se vocês não perder nenhum vídeo meu e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveita também para me seguirem no Instagram, que é @StarkittyAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkittyAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos. Eu ficando por aqui. Até breve, um grande abraço e tchau, tchau!